Falar sobre Tarcísio Meira é também falar sobre a televisão brasileira, do teatro, do cinema, todas as nossas produções de dramaturgia nacionais. Ele, junto com a sua esposa e parceira de vida, a Glória Menezes, e muitos outros artistas que, infelizmente, aos poucos, cada um deles já estão nos deixando também, ajudaram a fundar tudo que nós conhecemos de novelas hoje, porque na verdade eles aprenderam e cresceram junto com a televisão desde os primórdios. Com certeza o falecimento dele foi uma perda inestimável, tanto para a TV como para todos nós que tínhamos ele, como se fosse alguém muito conhecido e presente nas nossas vidas, por ele estar ali todos os dias pedindo licença para entrar na nossa casa durante muitos anos. No vídeo de hoje vamos prestar-lhe uma pequena homenagem, relembrando tanto os seus papéis mais marcantes como aqueles nem tanto, no nosso quadro Abalou ou Flopou. Falar sobre a carreira do Tarcísio Meira em novelas é uma tarefa muito difícil, principalmente na hora de eleger os trabalhos dele que ganharam mais destaque, porque praticamente todos eles são bem lembrados de alguma forma pelos telespectadores. Mas nós vamos começar pelo começo. O Tarcísio, antes dele entrar para o meio artístico, ele sonhava em ser diplomata. Contudo, os planos iniciais dele acabaram não dando muito certo, pois ele reprovou na primeira prova de língua portuguesa, isso em 1957. E isso fez com que o Tarcísio resolvesse então ingressar no teatro no mesmo ano e depois seguir na carreira de interpretação. Ele descobriu que tinha alguma coisa ali dentro dele puxando para o meio artístico. Ele já tinha trabalhado em alguns trabalhos na TV, nada muito grande, até porque nesse período, no fim da década de 50, início dos anos 60, as produções de televisão não eram muito grandiosas, a TV estava nascendo no Brasil, então tudo era muito parecido com o teatro, mas o teatro era a casa dele naquele momento. Mas a carreira dele ia dar um salto quando ele participou, da primeira novela diária do Brasil, 25499 Ocupá-lo. Nele ele já contracenava com a sua então esposa, Glória Menezes, numa história bem melodramática, como muitas outras produções da época, mas que foi um sucesso muito, mas muito grande. E eles ficaram super conhecidos e se tornaram a partir daí o casal mais famoso e amado do país. Quando ele estreou na Globo em 1967, o Tarcísio já era uma grande estrela. Ele já tinha feito vários papéis famosos na época em novelas da Excelsior, ele juntamente com a Glória, porque a gente falar de Tarcísio, automaticamente a gente lembra de Glória, os dois sempre muito juntos, tanto na vida quanto no trabalho. Mas como ele mesmo gostava de falar, que nos primeiros anos da TV, principalmente durante a década de 60, a TV era um ciclo muito fechado. Poucas pessoas tinham contato. Nenhuma novela até o momento, a não ser Beth Rockefeller, tinha ganhado um status nacional. Mesmo hoje, que as pessoas não tenham aí guardado na memória, esses trabalhos que ele fez na Excelsior, ou até mesmo as 3 novelas que ele tinha feito na Globo antes de ter a fama nacional, já tinha dado a ele esse status de galã, e de um ator assim conhecidíssimo. Sempre quando se pensava em fazer alguma novela, pensava-se logo em Tarcísio, e Glória, e Francisco Coco. Ele já era um dos grandes trunfos que existia ali dentro da dramaturgia. Mas ele só foi ganhar esse status, essa fama nacional, já que até a década de 70, antes da estreia de Irmãos Coragem, onde tudo explodiu, as novelas ficavam muito centradas ali no Sudeste, no Rio, São Paulo, então não tinha esse alcance nacional, porque tudo era muito complicado também, E Irmãos Coragem foi a primeira trama, assim, que explodiu no país inteiro. Qualquer lugar que você fosse, que tivesse um televisor, as pessoas com certeza conheciam e falavam dessa trama. Tanto que ajudou a levar o nome da Janete Claire para patamares ainda mais elevados. Ela já era uma grande autora, mas se tornou
nacionalmente conhecida por Irmãos Coragem, e também ajudou a colocar a Globo no páreo das produções de novela. E Lauro Tarcísio era o protagonista, né? Como sempre, todos os trabalhos, não tinha uma novela sequer onde o Tarcísio não era escolhido para ser o protagonista. E o João Coragem era tudo demais estereotipado, né? Aquele mocinho valente, corajoso, justo, honesto, que faria o Brasil inteiro se apaixonar e nunca mais esquecer dele, né? Inclusive é um dos papéis mais lembrados da carreira do Tarcísio. E durante todo esse tempo, né, da década de 60, da década de 70 em seguida, ele já tinha criado um nome, né? Como eu disse para vocês, ele era um dos autores mais disputados, né, por qualquer produtor de novela que estava ali interessado em criar um trabalho e que queria que essa novela desse audiência. Com certeza ia colocar Tarcísio e Glória como casais principais, né? Porque sempre era fórmula de sucesso. E isso acabou criando em torno dele uma fama, né? De interpretar papéis muito parecidos, sempre muito bonzinhos, justiceiros, galãs. E chegou um tempo, né, na carreira dele que ele estava cansado disso, porque ele só fazia a mesma coisa. E ele queria se renovar como ator, queria mostrar que ele também podia fazer outras coisas, a não ser aquele cara bonitão que enfeitava as telas da TV. Então ele estava louco para se reinventar, né? Assim como também a Globo estava louca para fazer uma coisa diferente, porque naquele ano de 1975 ela estava completando 10 anos de existência e queria dar uma renovada na sua teledramaturgia, queria fazer coisas que fossem bem impactantes e, claro, que fizessem muito sucesso. E essa mudança começou com a novela A Escalada, né, que deu boas oportunidades para a emissora de contar uma história diferente e também para o Tarcísio, né, interpretar um tipo de personagem diferente, o que ele estava querendo mesmo. Só, né, que as coisas tinham que caminhar mais devagar, porque a memória afetiva das pessoas estavam muito presas a um tipo de personagem, né? Todo mundo já associava Tarcísio Meira a um tipo de pessoa, né? Sempre aquele herói que todo mundo já tinha visto na TV. E lá, né, em A Escalada de 75, ele interpretava o Antônio Dias, um caixeiro viajante de personalidade bem duvidosa e cheio de imperfeições, né? Tudo que o Tarcísio estava querendo na vida, né? Ser um cara que não fosse tão bom, ser uma pessoa humana, né? E sendo este personagem, né, criado pelo Lauro César Muniz, uma mistura de mocinho e vilão, porque ele mesmo trapaceava, né, para se dar bem e alcançar facilmente o topo da escalada social. Daí o nome da novela, né, A Escalada. E à medida que as coisas vão acontecendo, ele vai ali subindo cada vez mais o patamar da vida dele, né? E o fato dessa novela ele atuar sem a Glória Menezes, né? Aconteceu algumas vezes, né? De algum imprevisto ou outro, ele tá numa novela sem a Glória. Mas fazia 6 anos e 5 novelas consecutivas que ele tava ali sempre com ela e aí sempre interpretando pares românticos junto com ela. E isso acabou sendo um diferencial e tanto. A novela, além de ter sido um grande sucesso, também mostrou que o Tarcísio podia ir mais longe, né, do que as pessoas esperavam dele. Mas era apenas o primeiro degrau, né, apenas o primeiro degrau, porque muitos desafios, ele ainda tinha que se provar mais na hora de tentar convencer as pessoas e os diretores, os autores, a casa, né, que ele poderia ir mais além. Tanto que ele passaria o resto da carreira dele tentando se reinventar e fugir dessa fama de conquistador barato, né? Mas até o momento desse vídeo, falei para vocês de grandes destaques dele, né? De 3 papéis que abalaram muito. O Larry, lá de 25499 Ocupado, o João Coragem, né? De Irmãos Coragem, o Antônio Dias, aqui de A Escalada. Então chegou a hora da gente relembrar um papel que talvez não tenha sido tão impactante assim na carreira dele. Mas antes, já peço para você, é claro, deixar o seu like nesse vídeo, né? Me apoiar nessa homenagem que a gente está fazendo para o Tarcísio. Isso ajuda, né, a levar o canal para outras pessoas, tá bom? Então dá o seu apoio aí.
Falar de flops na carreira de Tarcísio Meira é muito difícil. É tão difícil quanto falar dos papéis que teve mais destaque, né? E eu vou destacar um aqui que não tem nada a ver com má interpretação, tá? Não tem nada a ver com isso. Mas que foi um dos papéis menos lembrados diante de tantos outros que foram grandiosos, né? Que tiveram grande destaque. Na verdade, todos os flops que eu vou destacar aqui foram papéis menores, mas nada que diminua o trabalho dele também. Não sei se é porque Os Gigantes foi um grande fracasso ou porque pela primeira vez ele não foi ali o peso maior de uma novela, o protagonista central da trama. O fato é que Fernando Lucas, né, passa batido muitas vezes na memória de muitos, porque se você for fazer uma top 10 de personagens do Tarcísio, poucas pessoas ou talvez ninguém vai colocar o Fernando Lucas aqui. Apesar, né, do personagem viver um triângulo amoroso com a Dines Fati, né, que era a grande protagonista da novela, é o Francisco Coco que ganha um peso maior aqui na trama, né? O que foi muito bom pro Tarcísio, né? Porque dá uma oportunidade pro ator respirar mais, porque quando você é protagonista, tem muitas responsabilidades nas costas, né? Você tem que estar direto ali de olho no que as pessoas estão pensando, sempre tentando agradar ao máximo, né? E você ser menos cotado na novela dá essa chance do ator até se reinventar um pouco, né? Tentar ali dar aquela respirada sem tentar fazer tudo muito grandioso. Foi um flop também, na minha opinião, um outro personagem que também não é tão lembrado assim da carreira do Tarcísio, que é o Paulo César, lá de Brilhante, de 1981. Inclusive, muitas pessoas, né, que fazem críticas à novela atribuem esse fato de que as pessoas tiveram muito pouco apelo, né, pelo par romântico que ele fez com a Vera Fischer. Mas, na minha opinião, eu acho que o grande problema mesmo do Paulo César foi a grande confusão que a novela se tornou. Muito pouco do texto do Gilberto Braga agradou a audiência, e o que acabou, obviamente, proporcionando diversas mudanças. O autor teve que mexer no texto, remexer de novo, tentar agradar mais o público, inclusive personagens também acabaram sendo remexidos ali. Em consequência, tanto o Paulo César de Tarcísio como muitos outros na novela acabaram ficando desfigurados. E com certeza, Brilhante passou aí batido muitas vezes na memória do público. Mas dizem que depois da tempestade sempre vem a bonança, né? E o Tarcísio mesmo, ele já tendo tido grandes outros papéis, inclusive em Espelho Mágico, né? O Semideus, onde ele interpreta dois personagens ao mesmo tempo. No começo dos anos 80 ele tinha feito alguns papéis, mas não muito interessantes, né? Algumas participações em novelas e personagens muito parecidos entre si, né? O Tarcísio ainda não tinha conseguido se libertar daquela sina, né, que vinha acompanhando ele desde o início da estreia dele lá nos anos 50 na TV, inclusive. Então, sabe aquela coisa que ele ainda continuava buscando, né, aquele personagem onde eu vou assim me libertar, né? E a chance aconteceu em 1983, né, onde ele finalmente pôde interpretar um personagem que realmente era muito diferente de tudo que ele já tinha feito. E isso foi em Guerra dos Sexos, né, um grande sucesso da Sete do Silvio de Abreu, onde ele fez o papel de Felipe, né, que era o sobrinho do Otávio e o filho adotivo da Charlotte, os personagens centrais da trama. E lá, rapaz, ele realmente mostrou, né, que podia fazer tudo aquilo que as pessoas não estavam esperando, né? E ele se une ao time dos homens lá na novela, né? Porque você sabe, tem sempre o time dos homens, o time das mulheres, que sempre estão ali em embate, né? E ele tenta sabotar os negócios da mãe, e é aquele conquistador, mas que nunca dá certo com as mulheres. E nesse trabalho, ele, é claro, mostrou para todo mundo que ele tinha uma veia para a comédia, né, que ninguém estava esperando. Todo mundo só tinha conhecido Tarcísio como o melodramático, né, como papéis
românticos. E foi um verdadeiro divisor de água na vida dele, né, inclusive. Porque, na verdade, ele, até depois de Guerra dos Sexos, ele fez poucos papéis cômicos na TV, né? Depois do Felipe, né, que foi tão diferente, que foi realmente onde ele se entregou, né, ao cômico, ao absurdo, ele só faria isso muito tempo mais tarde, né, com o Duke Boris, lá de O Beijo do Vampiro, onde ele se entregaria realmente a papéis mais infantilizados também, né, porque a novela era muito infantilizada, e também um papel que a gente pode até considerar como um flop, né, o cômico fotógrafo de Um Anjo Caiu do Céu, ele só está sendo lembrado agora por conta daquela cena, né, que realmente foi bastante icônica, né, e inesperada, mas poucas pessoas lembram mesmo de Anjo Caiu do Céu e do Tarcísio lá. O Tarcísio, ele pode agradecer muito ao Lauro César Muniz, porque graças a esse autor ele teve personagens realmente que foram muito grandiosos, né, que deram grandes oportunidades para ele, né. E mais uma vez ele ganhou a chance de interpretar um dos personagens que talvez seja o mais importante da carreira dele. Desde 1983, né, com Felipe de Guerra dos Sexos, ele vinha se dedicando a minisséries, né, e fazendo grandes trabalhos, inclusive, e também personagens muito memoráveis. Isso lá em Um Tempo e o Vento, Grande Sertão Veredas. Depois ele também continuaria engessando nessa parte da minissérie, né, como Em Desejo, anos depois, e A Muralha, já nos anos 2000, todos esses papéis muito marcantes na carreira do Tarcísio. Mas depois de 3 anos longe da TV, fazendo algumas participações apenas, ele volta como um grande protagonista de Roda de Fogo, né? E com certeza veio para abalar as estruturas mesmo. O Tarcísio interpretou aqui um empresário riquíssimo, né? Que até o momento não era um cara muito legal, né? No início da novela ele até causou um certo estranhamento no público, né? Porque ele realmente era aquele cara extremamente frio e cruel. No 4º capítulo já se anunciava que esse personagem ia morrer, porque ele ia morrer logo, porque ele era portador de uma doença, ele tinha um problema no cérebro, tinha um angioma, que explodia a qualquer momento. Durante a novela inteira ele fazia uma revisão da própria vida e consertava os muito mal feitos que ele fez durante a vida. Mas para o Tarcísio foi mais um grande trunfo, né? Realmente, olha só, a escalada, primeiro degrau, Felipe de Guerra do Sexo, outro degrau, e aqui ele pulou bem uns 3 ou 4 nessa escada, né? Porque isso fazia parte daquele processo que ele vinha tendo, né, de renovação e tentando fazer aí mudanças desde lá atrás. E de certa forma, né, o personagem aqui, ele abre um leque para os novos tipos de personagem que ele iria interpretar para aqui para frente. E a partir de 86, ele se transforma novamente num outro tipo, numa outra face de Tarcísio que a gente ia conhecer bem ao longo dos anos 90 em diante, né? Que é aquele lado forte, né, de homem forte, de homem poderoso, né, de homens riquíssimos que ele ia fazer pela frente, algumas vezes ambiciosos, poderosos, cheios de defeitos, como ele viveria mais tarde em Pátria Minha, né, que também não é um dos personagens tão lembrados assim da carreira dele, porque também a novela não deu certo, e também foi um dos personagens que ele mais odiou, né, porque a gente não vê Tarcísio falando mal de personagens, mas esse em Pátria Minha, que ele realmente não gostava desse personagem, porque ele era muito ruim, que não combinava com nada do que ele já tinha feito ou que ele gostasse de fazer. Depois de Renato Vilar, ele iria fazer um papel bastante inusitado e muito inesperado, inclusive. Se você se surpreendeu com o Felipe lá de Guerra dos Sexos, né, você vai se surpreender ainda mais do que ele fez na desastrosa Araponga, em 1990. A novela ela tinha sido criada para competir com o Pantanal, mas acabou falhando miseravelmente. E o Tarcísio ele foi escalado já pensando aqui, vamos chamar a atenção das pessoas para essa novela. Já era um grande peso. E lá ele interpretava o bizarro Aristênio, que era um policial federal, ex-agente do antigo Serviço Nacional de Informações. Ele exercia
um grande fascínio sobre as mulheres, né, se aproveitando dessa sina que o Tarcísio já tinha, né, mas apesar dele ser esse grande encantador, homem lindo, né, ele era muito atrapalhado na novela, muito ansioso e completamente paranoico. Ele colecionava calcinhas de todas as mulheres que ele conhecia, mas ao mesmo tempo, né, que ele ficava com alguma delas, ele tinha medo de estar traindo a mãe dele. Olha que coisa bizarra. E a mãe dele tratava ele como uma criança bastante indefesa, né, obrigando ele a tomar remédios, né, porque ele era asmático, e também preparando para ele todas as noites a mamadeira. Esquisito, não é? A gente não espera Tarcísio Meira fazendo isso, mas foi o que aconteceu e com certeza ele chamou a atenção do público, mas não de uma maneira muito legal. Mudaram a tática, obviamente, porque a novela não estava dando certo, o personagem também estava super esquisito, né, em tela, as pessoas estavam achando aquilo muito bizarro, e é bizarro mesmo. Então eles mudaram o personagem de trapalhão e humorístico para algo mais romântico. Talvez eles pensaram assim, ele deu tão certo em Guerra dos Sexos, né, por que não vai dar certo aqui também? Mas acabou não sendo nada disso. Mesmo a novela sendo tremendo flop, né, o Tarcísio gostou do seu trabalho na trama. Como eu disse para vocês, o Tarcísio não costumava muito falar dos seus personagens, né? Ele sempre falava de bem, mesmo a novela não dando certo, mesmo o personagem não sendo aquelas coisas, ele sempre tinha algo bom para contar sobre os trabalhos que ele fez na TV. Sobre isso, ele falou, abre aspas, foi um trabalho que me diverti muito, e o público também. Em um determinado momento, possivelmente por se lembrarem que se tratava de uma novela, os autores introduziram uma faceta romântica no personagem que talvez conflitasse com a maneira como eu vinha conduzindo. Mas entre prós e contras, a novela teve um saldo muito positivo. Fecha aspas. Reunir, né, os mais de 60 trabalhos que o Tarcísio fez na TV seria uma tarefa impossível, né, ainda mais destacar tudo de maravilhoso que ele fez. E foi muito difícil também reunir alguma coisa que não tenha sido grandiosa, pois até os papéis muito menores do Tarcísio acabaram sendo impactantes de alguma forma, porque a figura dele em tela era maior do que tudo. O nome Tarcísio Meira tinha muito peso, né? E só ele estar ali já chamava atenção. E depois de Araponga, né, ele continuou fazendo papéis muito inesquecíveis, né, seguindo aquele ramo que eu tinha dito para vocês, né, de caras poderosos, ricos, algumas vezes ambiciosos, algumas vezes românticos, né, como ele interpretou lá na triste, fadídica novela De Corpo e Alma, e até mesmo em pequenas participações ele conseguiria se destacar, né? Como o caso do Giuseppe Berdinazzi, né? Que era para ser apenas para introduzir a história, mas que se tornaria um dos trabalhos mais lembrados dele, né? Lá em O Rei do Gado. E à medida que os anos 2000 avança, ele vai tentando se aproximar desse público mais jovem, fazendo personagens também bem diferentes, né? De tudo que ele já tinha feito, tentando mais uma vez se renovar, tanto em Um Anjo que Caiu do Céu, O Beijo do Vampiro, que a gente já falou anteriormente, e seguindo em participações, às vezes não tão lembradas assim, mas somente em 2007 ele ganha uma nova faceta, né? Inclusive um novo lado de Tarcísio dentro da novela, uma nova imagem que ele passaria lá com o Tid, né, de Páginas da Vida, onde o velho galã se transformaria no nosso vovô preferido e continuaria sendo o nosso vovô preferido até os anos seguintes. É muito para lembrar e pouco tempo para falar, né? Eu espero que nesse vídeo a nossa homenagem a esse grande ator tenha sido bastante respeitosa e digna, né, do que ele fez. Então, né, eu espero que você desde já comente aqui quais outros trabalhos que você destaca, né, que você lembra bem do Tarcísio, qual vocês acham que foi flop, ou os que você acha que foi um grande abalo, né, comenta aí nos comentários, tá? Também não deixe de se inscrever no canal, fazer parte da nossa família, até para o YouTube lembrar você, avisar que tem novos vídeos, né, porque toda semana tem vídeo novo. Então me segue nas redes sociais também, tanto o Facebook, quanto o Instagram, quanto o Twitter, porque lá você vai estar sempre muito bem informado de tudo que acontece por aqui, né? E não perder nenhuma novidade sobre o Interteraturbo, tá bom?
Grande beijo, compartilha esse vídeo com seus amigos. Até a próxima. Tchau!